Boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho, assistência espiritual do Self. Então, vamos convidando a todos a entrarmos em oração, a nos ligarmos com a equipe espiritual responsável por esse atendimento. Esses amigos queridos que com certeza estão chegando até nós pelo nosso pensamento. E durante todo o momento em que estivermos aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, eles estarão ao nosso lado, já vendo as nossas necessidades, nos auxiliando, nos envolvendo nessas vibrações amorosas. Nós te agradecemos, Jesus querido, pela oportunidade de, mesmo à distância, nós podermos estar reunidos em nome desta casa de oração para recebermos a sua ajuda. Jesus amado, o nosso muito obrigado por tudo que nós recebemos e que durante esses minutinhos em que ficarmos aqui reunidos, nós possamos aquecer o nosso coração na fé, tendo a nossa mente desperta, a fim de que nós possamos compreender, Jesus, a sua mensagem, a fim de que nós possamos vivenciar os seus ensinamentos, na certeza cada vez maior da sua presença, do seu amor por cada um de nós, desse amor que se manifesta todos os dias. E assim, Mestre Jesus, que possamos iniciar as nossas atividades, abençoados por Deus, o nosso Pai, e juntos nos unimos numa só sintonia, como se nesse instante estivéssemos lá no salão principal do Self, reunidos para esse momento tão especial. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Durante todo o tempo que Jesus esteve conosco, ele sempre quis passar para nós essa mensagem de esperança, de confiança em Deus, de confiança em dias melhores, de que Deus é o nosso Pai. E Jesus sempre dizia, né, para que abríssemos o coração para enfrentar as situações com coragem, sabendo que sempre o melhor irá acontecer. E nós vamos passando, né, pela vida, vivendo tantas situações difíceis, e muitas vezes nos esquecendo dessa mensagem de Jesus. E eu estava lendo ali o livro Pensamentos que Ajudam. Tem alguém aqui com o microfone aberto. No livro Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca, tem um capítulo que chama Sabedoria do Bem Viver. E ele dá uma citação de um neuropsiquiatra austríaco, que é muito conhecido, né, assim, na literatura, Viktor Frankl. E o Viktor diz assim, né, que em relação à vida, quando a situação for boa, vamos desfrutar. Agora, quando a situação for ruim, vamos transformar. Agora, quando a situação não puder ser transformada, o negócio é nós nos transformarmos. E eu achei, assim, tão interessante, não é? Essa
tivesse mais um microfone aberto aqui. Eu achei tão interessante esse comentário, porque é verdade, não é? Nós precisamos aprender a encarar a vida de uma outra maneira. Então, todos nós passamos por 3 espécies de situações na vida. As boas, as ruins e aquelas que não podem ser modificadas, né? O que ele falou. Então, nesse capítulo, o De Luca, ele diz que nós precisamos, assim, mudar o nosso olhar, né, diante da vida. Ixi, gente, espera aí, tem mais alguém com o microfone aberto aqui. Não, não tem problema. Não tem problema. Oh, meu Deus, desculpa a minha tosse aqui. Então, que nós precisamos, então, ter sabedoria para viver cada uma dessas experiências, tirando o melhor aproveitamento, o melhor ensinamento de tudo que as situações nos oferecem. Nós já paramos para pensar em quantas coisas boas nós temos e nós nem nos damos conta? Paramos, mas, na verdade, quantas vezes nós nos lembramos mais daquilo que nos entristece, que nos aborrece, que nos magoa, do que das experiências felizes? Tantas vezes nós ficamos pensando tanto naquilo que nós não temos, do que nós gostaríamos muito de ter, que acabamos não percebendo as pequenas felicidades que nos visitam todos os dias. Interessante que existe uma pesquisa que foi feita com uma psicóloga, com pacientes já de quase morte, e que eles relataram, né, que os sentimentos deles nesse momento eram de lembrar das pequenas coisas que traziam felicidade para eles. Um copo de água para aquele que não podia mais beber um líquido, de um abraço, de uma conversa amiga, da felicidade do almoço em família. Então, veja, e quantas vezes não valorizaram esses momentos tão pequenos, porque passaram pensando a vida, só lembrando das coisas ruins, ou frustrados com aquilo que ainda não conseguia. Um outro exemplo interessante, que eu também ouvi numa palestra sobre isso, foi que, assim, uma pessoa, né, passou a vida, assim, muito infeliz, porque tinha sido abandonada pelo pai. E isso, claro, né, causa uma dor muito grande, uma ausência, e essa pessoa se dizia muito amarga, muito infeliz, por causa do abandono do pai. E certa vez ela desabafou com um amigo, e o amigo escutou ele com tanto carinho, porque era tanta dor, tanta mágoa, não é? Tanto acolhimento. E aí, depois do desabafo, aquele amigo perguntou: quantos anos você tinha quando isso aconteceu? E ele falou: eu tinha 9 anos. E quantos anos você tem agora? 64. E nesses anos todos, você só pensa nesse momento ruim? Eu tenho certeza que você deve ter tido momentos muito bons para se recordar. E vejam, pela primeira vez ele arregalou os olhos e percebeu que ele só estava valorizando aquele momento triste. Ele não tinha olhos para mais nada. E como as coisas não foram do jeito que ele desejava, ele não se sentia feliz e não conseguia enxergar felicidade em nada. Como o Dr. Frankl disse, ele não podia transformar aquele fato, mas ele podia ter transformado a maneira de encarar aquela situação. O pai abandonou, mas ele teve a mãe, que deu para ele o apoio. Ele teve tios, ele teve familiares que deram para ele o que ele precisava.
Então, nós precisamos, assim, reavaliar aquilo que acontece conosco. Porque ainda muitas vezes, né, nós acreditamos que os momentos infelizes, as situações difíceis, são um castigo divino. E nós já ouvimos muitas pessoas chegarem até a duvidar da existência de Deus por conta de tanta dificuldade, de tanto sofrimento. Então, o que nós precisamos fazer? Não é fácil, é um exercício. Refletir. As dificuldades e essas situações que nós não podemos fazer nada momentaneamente, é como se nós estivéssemos no meio de uma tempestade de problemas. E nós vamos olhar para aquela tempestade, nós vamos parar e pensar, gente, por que será que tudo isso está caindo sobre mim? É castigo? Não é castigo. Então vamos olhar como oportunidade de crescimento. Porque se nós acreditamos que Deus é nosso Pai, com certeza existe algum motivo para que nós estejamos passando por essas situações difíceis. Então, ficar se lamentando não vai levar a nada. E a doutrina espírita nos ensina que Deus dá, né, a cada um de nós a oportunidade de nós construirmos soluções para as dificuldades que chegam até nós. E que essas barreiras que surgem, na verdade, são estímulos para que nós possamos aprender a trabalhar mais, para que nós possamos estudar, para que nós possamos aprender a descobrir que nós temos um potencial tão imenso dentro de nós, que nós possamos conquistar a coragem, a perseverança, exercitar também a criatividade, a determinação. Quantas coisas nós aprendemos e nos surpreendemos conosco mesmos quando nós estamos diante de um desafio. Então, quando nós nos depararmos com uma situação difícil, vamos pensar, bom, isso está acontecendo? Tem algum motivo. O que será que eu preciso aprender? Qual é a atitude que eu preciso tomar? Interessante que, em relação a isso, o De Luca ele diz que nós nos tornamos pessoas melhores quando nós conseguimos transformar numa ponte aquilo que antes era um muro diante de nós. Então, nós vamos vendo que nós conseguimos mudar o placar ao nosso favor, né? E que o obstáculo, na verdade, é um trampolim para o nosso desenvolvimento. Então, com toda certeza, algumas vezes nós não vamos conseguir transformar essa situação. Então, nós precisamos nos transformar. Precisamos mudar o jeito de cada um de nós lidar com essa situação. Então, se nós estamos caminhando e temos uma pedra gigantesca no nosso caminho, e nós não temos nenhuma ferramenta para implodi-la, e não temos aquela força suficiente para tirá-la da frente, o que nós vamos fazer? Arrebentar a mão, ficar suando, perdendo tempo, sabendo que nós não vamos conseguir? Ou nós vamos parar, analisar a situação e perceber que nós conseguimos contornar aquela pedra gigante e continuar a nossa caminhada. Se está ameaçando um temporal, nós não vamos conseguir impedir com que aquela chuva caia, mas com certeza nós podemos abrir um guarda-chuva para não nos molharmos. Então, por isso, quando nós estivermos diante de uma situação aparentemente intransponível, vamos ter a certeza de que Deus está querendo mudar a nossa vida. Porque todos nós, gente, todos nós nascemos com o propósito de melhorar, com o propósito de sermos felizes, de superar as nossas deficiências, de aprender a lidar com as nossas emoções. Esse é o maior desafio, né? Aprender a lidar com as nossas emoções, de aprender a ser otimista, de aprender a confiar na nossa capacidade de superação, né? Sempre nos lembrando que essas dificuldades são resultados
das nossas próprias escolhas em vidas passadas. Então, quando elas chegam, se são resultado das nossas escolhas, não são castigo de Deus, mas essa oportunidade maravilhosa que Deus, que nos ama tanto, nos dá de nos reajustarmos com as leis, de aprendermos e de, principalmente, tranquilizar a nossa consciência. Porque nós sofremos porque a nossa consciência é culpada. E quando nós nos reajustamos com as leis, nós nos sentimos quites e falamos, ai meu Deus, agora eu posso seguir em frente. Então Deus que é amor, Deus que é Pai, que quer a nossa felicidade, Ele só permite que as dificuldades cheguem até nós, porque Ele vê que nós estamos prontos para enfrentá-la. Porque nós temos tanto a aprender, tanto a passar, que se fosse de uma vez só, nós não aguentaríamos. Então, Deus permite com que as situações aconteçam quando nós estamos maduros e prontos para enfrentar, porque senão, Ele deixaria para uma outra oportunidade. Então, se é assim, significa que nós somos capazes. E mais, Deus também não permite as coisas e nos deixa caminhar sozinho. Não, Ele não deixa a gente sozinho nunca, nunca, nunca. Ele sempre enviará a ajuda que nós precisamos. Tanto é que nos enviou Jesus, que veio aqui para nos mostrar que Deus é Pai, para nos mostrar que nós não estamos sozinhos, para nos mostrar, para nós confiarmos na providência divina. Jesus nos ensinou para fazermos uma prece, que com toda certeza, quando abrimos o coração, essa ajuda chega. O que está no Evangelho? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Então é esse apelo, né? Vamos confiar, vamos pedir, nós não estamos sozinhos. Então vamos encarar os desafios dessa vida, desta reencarnação, como essa oportunidade maravilhosa que todos nós temos de progredir, de curar as feridas da nossa alma, de renovar o nosso destino, de nos aperfeiçoarmos. E para ficar assim, bem gravada, não é? Essa oportunidade bendita de Deus, que nos dá esse aprendizado, que nos dá a oportunidade da encarnação, tudo como um crescimento. Eu vou contar uma história que está no livro A Eterna Mensagem, que é do espírito Tolstói, que fala sobre isso, né? Sobre como Deus dá oportunidade para nós crescermos e como o sofrimento não é em vão e como nós temos, sim, a oportunidade de mudar sempre a trajetória da nossa vida quando nós desejarmos fazer o bem. Então, o Tolstói, ele conta que isso aconteceu, não é? Lá na região da Rússia, numa região muito isolada, num dia de inverno, onde um homem já de seus 40 e poucos anos estava sozinho, caminhando sem destino, no meio daquela neve, com um calçado assim já furado de tão velho, e os pés já sangrando do contato ali daquela estrada com aquela neve tão gelada. O pé estava quase congelado, não é? E aquela dor no seu pé, e no meio daquele frio, daquela situação tão difícil, ele percebeu uma tempestade se aproximando. Imaginem o vento cortando seu rosto, aquele casaco velho, surrado, que não protegia daquele vento gelado. E naquele sofrimento ele pensou em Deus. E aí ele disse, Deus, Pai, Deus não existe coisa nenhuma. Porque se Deus existisse, Ele não deixaria um filho seu em tamanho sofrimento. E enquanto ficava com esse coração revoltado, caminhando pela neve, com dor, quase congelando, ele pensou na vida dele. Desde pequeno ele sofreu. A mãe morreu quando deu à luz. O pai não quis nem saber dele porque o culpou pela morte da mulher.
Ele acabou sendo criada por uma vizinha, uma pessoa tão má que resolveu explorá-lo. Ele jamais teve nada, comia o que davam para ele, vestia, calçava aquilo que as pessoas piedosas davam como uma esmola. Cresceu sozinho, sem ter ninguém que desse carinho, sem ter ninguém que ensinasse alguma coisa para ele. Ganhava vida fazendo servicinho daqui, dali, de aldeia em aldeia, às vezes trocando um prato de comida, trocando o trabalho por um prato de comida, uma roupa, um calçado. E quando ele passava pelas ruas, como doía olhar pela janela das casas e ver as famílias felizes, reunidas em torno de uma mesa farta. E o coração apertava, ele não conseguia segurar o choro. Como ele gostaria de ter uma família. Como ele gostaria de se sentir amado, de ter amigos. Mas ele não tinha ninguém. Ele era absolutamente só no mundo. E aquela rajada de vento parece que o despertou desses seus pensamentos. E ele estava tão cansado que não conseguia mais andar. Tão fraco que caiu sobre a neve e sentiu que iria morrer. Afinal de contas, naquele gelo, naquela tempestade, naquele lugar tão longe, quem passaria por ali para ajudá-lo? E assim, quase inconsciente, naquele frio, ele começou a pensar e a clamar em voz alta: por que, meu Deus? Por que isso comigo? E nesse instante, parece que ele se lembrou de um sonho recorrente, que várias vezes ele tinha. Ele sonhava que ele morava numa região muito próspera. Ele morava numa casa maravilhosa, muito rica. Que ele era um rico proprietário de terras. Tinha servos, camponeses. Mas ele se via um homem tão cruel que obrigava os camponeses a trabalhar dia e noite. Não dava condições dignas de vida para aqueles seus empregados. Apesar de muito rico, de ter prestígio na sociedade, ele nunca ajudava ninguém. Seus servos morriam na miséria depois de uma vida de privações e morriam odiando seu patrão. Ele era um homem extremamente orgulhoso. A vontade dele era a lei. Tratava a família com autoritarismo, egoísta, só pensava em si mesmo. E, além de tudo, tinha dinheiro, mas era avarento. Acumulava bens e vivia quase miseravelmente. Amor para os filhos quase não dava. Tanto que os filhos, assim que conseguiram ter a idade, fugiram de casa, em busca de uma vida melhor, de mais feliz. E a mulher, coitada, ficou, não é? Ali, porque não tinha para onde ir, e acabou morrendo, né? Também de tanto sofrimento, de tanta infelicidade e de maus tratos. E a cada dia que se passava, ele se tornava mais revoltado, mais detestado. E por incrível que pareça, tinha uma única pessoa que o amava de verdade. Era um velho servo que o viu nascer e gostava dele de verdade, como se ele fosse seu próprio filho. Mas ele pouco ligava para o amor daquele servo. E acabou se entregando aos excessos, à bebida, e acabou morrendo sozinho. E quando aquele homem estava ali no meio daquela neve, se lembrando desse sonho, ele tinha uma nítida impressão de que aquilo não era um sonho. Ele tinha a sensação de que ele era aquele senhor rico. E que horror causava nele aquelas cenas que ele via, aquelas coisas horrorosas que eram feitas. E ele chegou a pensar: eu já ouvi dizer que existe outra vida, mas será que isso não é história? Será que isso é verdade?
Será que eu fui esse proprietário tão cruel, tão mesquinho, tão egoísta? Se fosse verdade, então eu merecia todo esse sofrimento. E com esse pensamento, ali sentindo que ele ia morrer, pela primeira vez, ele teve um desejo intenso de fazer algo de bom. Um desejo de que, se ele pudesse recomeçar, ele faria tudo diferente. Mas já era tarde. Ele sentia seu corpo congelando. Ele estava no fim. Estava assim, quase desacordado, quando ele ouviu vozes se aproximando, dizendo: papai, papai, ele está vivo! Sentiu que foi colocado numa maca improvisada e levado para uma casa que ele olhou, uma casa simples, onde ele recebeu um agasalho, foi colocado diante da lareira e recebeu um prato de sopa bem quentinho. Na sua frente, viu um homem já idoso, um garoto, todo feliz, e que falava para o pai: tá vendo, pai? Eu falei que tinha alguma coisa ali. Se não fosse eu, esse homem teria morrido, não é mesmo? E o pai dizia: sim, se não fosse você, ele teria com certeza morrido. E aquele homem ficou grato a toda aquela ajuda e contou das suas dificuldades, de que não tinha para onde ir, de que era um homem sozinho. E aquele homem dali disse que era pobre, mas que precisava de alguém para ajudá-lo, e que ele poderia morar ali com ele, e que ele daria comida, daria roupa, e dividiria com ele o trabalho da colheita. E aquele homem ficou comovido com a acolhida tão, tão sincera, não é? Agradeceu demais a generosidade daquele senhor tão bondoso. E o menino, olhando para aquele homem, olhava e falava: pai, parece que eu já conheço esse homem de algum lugar. O senhor não tem certeza que nunca andou por aqui? Sim, tenho certeza. Como eu já te disse, eu venho de lugares muito longes. Mas é tão estranho e parece que eu já te conheço de algum lugar. E olhou e falou: pai, você também não acha ele parecido com alguém? E aquele homem olhou para ele e disse: é, parece, sabe? Pai, ele não parece com aquele quadro daquele homem que há muito, muito tempo atrás foi dono de todas essas terras? E aquele senhor que foi resgatado arregalou os olhos e quis ouvir aquela história. E ele disse: sim, eu de vez em quando vou nessa casa. É uma casa rica, muito antiga, e que tem um caseiro que toma conta. Porque muitos e muitos anos o proprietário já morreu, há mais de 40 anos. E tem um quadro desse homem lá. Mas esse homem é tão igualzinho o senhor. Sim, é bem vestido, bem arrumado, tem o cabelo penteado, não está sujo. E você é todo sujo, mal vestido. Muito igual, não é, pai? É verdade, é muito parecido. E quando foi falado desse retrato, aquele homem tomou um choque. E o menino disse assim: sabe, esse homem aí, eles falaram que ele foi um homem muito ruim, que tratou muito mal as pessoas e acabou morrendo sozinho. Como é que era mesmo o nome daquele homem, pai? Yuri Kamileski. É, Yuri Kamineski. É isso mesmo, pai. Na hora que aquele hóspede ouviu aquele nome, ele levou um susto. Até aquela noite, ele não acreditava em Deus. E quando ouviu falar aquele nome, o choque foi tão grande
E ele elevou o pensamento e disse: meus amigos, agradeço a vocês e agradeço a Deus terem me salvado. Porque Deus tem caminhos que nós desconhecemos. Por estranho que possa parecer, eu me chamo Yuri Kamenetsky. E compreendendo a infinita misericórdia de Deus, que o conduziu até aquele local, onde em outra existência havia sido as suas terras, ele estava lá, sendo acolhido por pessoas que conviveram, cujos antepassados conviveram com ele, e que agora o acolhiam com tanto amor, dando a oportunidade de ele trabalhar agora com suas mãos naquelas terras e de se redimir do seu passado, onde ele teve a certeza de que ele sim era aquele homem cruel, ingrato, avarento e orgulhoso, e que tudo o que ele passou foi consequência das suas próprias atitudes. Então, ele percebeu que as dificuldades que aconteceram em toda a sua caminhada foram causadas pelos próprios enganos da sua vida anterior, e que não eram castigo de Deus como ele pensava, mas oportunidade de reparação, e que Deus sempre envia alguém em seu socorro. Que nós possamos nos despedir com essa confiança em Deus, que nos ampare, que nos fortalece, que não nos abandona. Só pedindo para que nós abramos o nosso coração e peçamos: Deus, eu estou aqui, me ajuda, eu não estou aguentando, me dá força, e com certeza nós teremos. E assim, com essa confiança imensa em Deus, com essa confiança imensa nesses benfeitores amigos, nós vamos nos unindo nesse momento de oração, para que nós possamos ser úteis ao Pai, úteis a Jesus, e compartilhar das nossas bênçãos, da alegria desse momento com Jesus, doando os nossos melhores sentimentos em benefício de tantas pessoas que sofrem, que passam por esses momentos tão desafiadores, momentos onde nós não podemos transformar, onde a vida nos pede que nos transformemos, que essas pessoas tenham a força, a coragem e a certeza da capacidade de superação que elas têm. Vibremos então assim bom ânimo, força, equilíbrio, fé a todos os que passam pelos desafios da doença, pelos desafios do desemprego, pelos desafios da falta de família, do abandono, da tristeza. Que nós possamos todos, Senhor, enviar muito amor e que todas essas pessoas sintam o seu amor e a força para superarem. Vamos vibrando pela paz do nosso planeta, pelo entendimento, pelo respeito, pela harmonia entre os homens, pela confraternização religiosa, vibrando por aqueles que têm os seus corações tão fechados, tão tristes, que estão a ponto de quererem tirar a própria vida. Vamos vibrando esperança, vamos vibrando alegria para que essas pessoas possam perceber a ajuda e que aqueles que estão ao seu redor também sejam atentos e possam auxiliá-los. Vibremos alegria, acolhimento, a velhice desamparada, a orfandade, para que mãos amigas possam se estender a essas pessoas, dando o carinho, acolhimento, atendimento que elas precisam. Vibrando fortalecimento a todos os trabalhadores do bem, que perseverem, Senhor, no trabalho e no aprendizado da Tua seara. Vibremos, Jesus, por todos aqueles doentes que já estão em fase terminal, se despedindo na terra, para que possam retornar ao plano maior, com seus corações em paz, aceitando o seu retorno e que sejam amparados, acolhidos por Teus mensageiros, Jesus.
e por todos os parentes que ficam, Senhor, vibrando o consolo da fé, da esperança, da certeza de que a morte não existe, de que a separação é apenas momentânea. Jesus querido, nós te pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por aqueles que nós conhecemos e necessitam de orações. Te pedimos por nós mesmos, Jesus, que possamos nos fortalecer na fé, na perseverança do aprendizado dos teus ensinamentos, e que possamos nos transformar em seus discípulos. E nesse instante, Jesus querido, permita com que teus mensageiros estejam aqui ao nosso lado, trazendo a cada um de nós as energias que nós necessitamos para o nosso refazimento físico, mental e espiritual. Que esses benfeitores amigos, Jesus, em nome de Deus e em teu nome, que conhece o que se passa no fundo de nosso coração, que conhece as nossas fraquezas, as nossas necessidades, mas conhece toda a nossa capacidade, estejam aqui ao nosso lado, Senhor, nos auxiliando. Que nesse instante, Jesus, nós possamos ter a esperança renascendo em nosso coração, que nós possamos abrir o nosso coração confiante de toda essa energia que será transmitida a cada um de nós. Nós que estamos recebendo essa chuva de bênçãos, essas energias que partem do alto e se transformam em corpúsculos luminosos, que vão tocando as nossas células espirituais e células materiais, transformando células doentes em células saudáveis, harmonizando os nossos órgãos, regularizando os nossos sistemas, fortalecendo os nossos pensamentos, nos dando otimismo, fortalecendo a nossa fé, nos dando a esperança em dias melhores, nos dando a certeza do amparo divino, nos dando a certeza de que Deus nos dá a cada dia a oportunidade do recomeço, de que Deus nos dá a cada dia a oportunidade de levantarmos, de que Deus não condena nenhum de nós, de que Deus entende as nossas fraquezas e sabe que nós podemos fazer o melhor. Que assim, todas essas energias abasteçam o nosso coração de muita luz. Que esse bálsamo fique em volta de cada um de nós, nos transformando em energias luminosas, que possamos esparramar essas bênçãos a todos os nossos familiares, a todos aqueles que se aproximarem de nós, que no nosso local de trabalho, que no nosso lar, nós possamos levar essa esperança, essa alegria e essa paz. E assim, Jesus querido, assim, Pai Criador, assim, benfeitores amigos, nós nos despedimos nessa noite, com os nossos corações agradecidos por tudo que nós recebemos, por esta água que está se transformando no remédio necessário para cada um de nós. Que ao ingerirmos essa água, nós possamos sentir o amparo de Jesus e sentir que ela é o remédio que nós necessitamos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de todos os benfeitores amigos, nós encerramos a nossa assistência desta noite. Graças a Deus.